O texto dessa semana da Torá traz uma mensagem que é basicamente sobre rebeliões e conflitos. Então a gente vai fazer um estudo cabalístico sobre a rebeldia no ser humano. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Logo no começo dessa porção semanal, dessa paraxá, a gente lê que o povo de Israel está no deserto e começa a reclamar com Moisés sobre a condição de vida que eles tinham que aturar agora no deserto. Moisés se rebela com Deus quando ele pergunta por que o povo estava se rebelando com ele, Moisés. E por fim, Arão e Miriam, que são irmãos de Moisés, também se rebelam com seu irmão, querendo dividir a liderança do grupo. Então olha quanta rebeldia aí, né? Qual é o traço de caráter humano que faz uma pessoa se rebelar? Na história que vemos, a rebelião do povo em especial parece muito injusta. O povo era escravo no Egito, levava uma vida miserável, sofrida. Moisés vem, liberta eles, promete levá-los para uma terra muito melhor, uma terra que emana leite e mel. E mesmo assim, na liberdade e no meio do caminho para essa terra, o povo está reclamando sobre as condições de vida. Eles chegam a falar para Moisés que a vida no Egito era melhor. Bom, se a gente olhar o que leva as pessoas a se rebelar no mundo hoje, inclusive, seria difícil encontrar um denominador comum. Então a gente tem, por exemplo, nas Américas, aqui na América Latina em especial, as rebeliões de cunho político, em favor da liberdade de direitos. No mundo árabe, um tempo atrás, teve a Primavera Árabe. Pelo contrário, as rebeliões podem se dar por um sentimento generalizado de falta de liberdade de expressão ou por uma situação econômica desfavorável, como teve no Egito um tempo atrás. Já na Europa, a gente vê rebeliões motivadas porque se está dando direito demais para as pessoas, inclusive para todo mundo, estrangeiros. A rebelião se dá pois os políticos são muito fortes, segundo os europeus, as leis muito liberais. Então como é que se explica, como eu perguntei, esse sentimento humano? Os cabalistas ensinam que o único fator que leva a uma rebelião, e que é o ponto comum em todos os casos mencionados, é a infelicidade. No entanto, o que traz uma infelicidade para uma pessoa não é a mesma coisa que traz infelicidade para outra pessoa. E por isso que a gente vê tanta variação. Se isso é verdade, como é que a gente pode saber o que traz felicidade para assim saber o que nos deixa infelizes e podermos fazer a nossa rebelião na nossa vida? Será que a gente deve nos rebelar contra a falta de direitos políticos ou contra o excesso de direitos políticos? A gente deve se rebelar contra o liberalismo econômico ou contra o protecionismo? A gente deve se rebelar contra a falta de liberdade de expressão ou contra a liberdade de expressão excessiva? Ficando aí na área da política. Em última instância, vamos pegar o caso bíblico, a gente deve se rebelar por ser escravo no Egito ou porque um tal Moisés apareceu, nos libertou e nos trouxe para o deserto? Fica evidente que sem um parâmetro em que a gente possa confiar, a gente jamais vai saber o que nos alegra e o que nos desanima, o que nos deixa feliz e o que nos faz infeliz. Sem esse parâmetro, a gente não consegue dizer o que é bom e desejável e muito menos o que é ruim e indesejável, e que, portanto, deve ser combatido na nossa vida. Essa era a situação do povo de Israel no deserto. Esse era o problema. Eles não tinham parâmetros de comparação. Eles tinham sido escravos por gerações, e agora eram homens livres. Eles não conheciam outra vida. Mas havia um problema. Eles não sabiam o que fazer com essa liberdade que eles ganharam. Eles não tinham um parâmetro com que comparar essa liberdade. Ou melhor, eles até tinham um parâmetro, mas o parâmetro deles era o de escravidão. É mais ou menos isso também o que acontece com a maior parte dos adolescentes, que a gente chama de rebeldes sem causa. Eles passam da infância para a vida adulta e nesse meio tempo eles não sabem que parâmetros seguir. Eu sigo os parâmetros infantis ou agora os novos parâmetros da vida adulta? A indecisão e a incerteza do que escolher criam muitas vezes o espírito de rebelião do adolescente. Bom, e de onde podem vir esses parâmetros que nos ajudam na vida? Vem da política? Vem da religião? Vem dos nossos pais? Obviamente, todos esses fatores, e muitos outros, influenciam nos parâmetros que a gente vai ter na vida. São esses modelos que vão nos dizer realmente se a gente vai se rebelar ou não por alguma coisa, por alguma situação na vida. Mas o mais importante, o parâmetro realmente valioso, é aquele que vem da nossa própria reflexão interna, de um autoconhecimento próprio. A pessoa que estuda a si mesmo, e que portanto conhece como é o ser humano, invariavelmente chega num padrão de parâmetros morais e éticos muito elevados.
essa pessoa começa a se rebelar, por exemplo, contra atitudes de preconceito, de racismo, de desigualdade, de injustiça. Caso isso não aconteça, a pessoa não está num caminho de autoconhecimento correto, segundo a Kabbalah. Quando nós temos os nossos parâmetros de mundo deturpados, isso mostra que a nossa base de escolhas está falha. E aí a gente fica como o povo de Israel no deserto. Nós somos livres, mas ficamos nos rebelando com o nosso líder, pois no Egito, onde a gente era escravo, era teoricamente melhor. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.